Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Bem-vindo a Spoiler Planeta, o podcast do Terceira Terra em que lemos livros de ficção e damos nossas opiniões não solicitadas. Eu sou o Marcelo e comigo, como sempre, está a Capitã Sibila, do blog Momentum Saga. Salve! Você reparou que eu sempre falo super rápido no começo e não dá pra perceber se eu falei bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos? Isso é intencional, imagino eu, né? É, inclusividade sem eu precisar determinar. Entendi. Bom, Sibila, pulamos mês passado, meia culpa, meia culpa máxima, é máxima culpa. É sua, só sua. Exatamente. Não que eu esteja apontando o dedo pra ninguém, mas a culpa é sua. Não que você apontando o dedo, mas você tá. Então, nós não tivemos em junho, mas retornamos em julho. E eu tenho um livro pra comentar, que eu li só, porque a gente foca aqui em ficção especulativa, né? Ficção científica, horror e fantasia. Eu estou lendo nesse momento 2 livros de ficção científica, mas não terminei nenhum deles, então não quero comentar ainda. Até porque um deles eu provavelmente não vou comentar quando estou gostando. Mas eu li um livro que podemos considerar horror, apesar de que não é, mas eu vou falar sobre isso na hora. E eu vou acabar recomendando alguns podcasts de horror. E vou contar uma historinha de horror pra vocês também. Horror e insônia. Ui, então vamos nossa. começar com você, Sibila. O que você leu de interessante nos últimos 2 meses? Escolhe só 2 aí, vamos lá. Putz, agora você me ferra, né? Eu li muita coisa boa. Li muitos quadrinhos, eu recebi quadrinhos incríveis, maravilhosos, assim, de terror, especialmente de ficção especulativa, né? Então, já até resenhei alguns no blog, etc. E li algumas ficções científicas maravilhosas, muito boas, como Crave a Marca, né, da mesma autora da trilogia Divergente. Uma ficção científica muito maneira. Li Crianças do Éden, que é uma distopia assim, né? Sabe aquela coisa que o autor pegou o manual de como escrever distopia juvenis? Aí o cara seguiu do capítulo 1 até o final. Então, tipo isso. Eu li A Curva do Sonho, também, da Ursula Le Guin, ou Le Guin, né? Dependendo da sua pronúncia, que era um livro inédito no Brasil. Saiu uma edição lindíssima pela Morro Branco. Dica, deixa a capa do livro pegar uma luzinha embaixo do abajur e depois tu apaga a luz. Só uma dica. Eu li A Metamorfose do Kafka, cara. Olha, consegui, hein? Fazia tempo que eu queria ler esse livro. Por que você fez isso? Porque a Antofágica criou uma edição maravilhosa, com uma tradução incrível pelo Peter Rissati. E o livro tem extras que explicam, né, a importância da obra, o contexto atual. E ela tá ilustrada e, assim, não tem aquela barata horrorosa que a maioria das capas do Metamorfose tem. Então, se você tem fobia de inseto, se joga nessa edição, porque ela tá bem legal, tá? Não tem bicho, assim. Mas eu lembro dessa história de fobia de inseto. Eu descobri que teve uma super interessante quando eu era criança. Que eles estavam falando sobre fobias e colocaram a capa tinha várias baratas. E eles comentaram na sessão no editorial do dia seguinte, do mês seguinte, né, que era a menção, que teve gente que não conseguiu ler a revista porque não conseguia encostar na revista porque tinha barata na capa. Você me lembra de uma coisa, a Super Interessante, há muitos anos atrás, fez uma edição em que falava sobre medo de barata. E a porra da foto que abria aquela merda daquela matéria era uma mulher com cabelo em pé e uma barata no nariz dela. Não! Eu peguei a minha mochila do colégio, abri o meu estojinho de caneta, peguei o branquinho e pintei a porra da barata inteirinha. Pintei a reportagem inteira, pra eu não ver aquela merda. Eu falei, vocês estão loucos, eu devia jogar isso aqui no lixo. Que ódio. Se você pegar as capas da Metamorfose do Kafka, sempre tem um inseto horroroso, uma barata nojenta. Isso porque no livro ele não diz que é uma barata, ele só diz que é um inseto. Mas botaram a porra da barata ali. Aí o que eu fiz? Eu falei, não vou ler esta merda, né? Nunca. Graças a Deus, a Antofágica fez uma edição lindíssima. Então não tem um inseto nojento na capa. Então quem quiser ler a Metamorfose ou quer reler, se joga. Essa edição tá muito boa.
Eu li também o livro da Caitlin Dowry, que é o Para Toda a Eternidade. É não ficção, mas ela aborda a morte e os rituais de morte, né? Mas tem um livro que eu quero comentar, que eu preciso falar sobre ele, que é o Guerra Sem Fim, que eu li ainda lá atrás, no começo de junho, que é do, como é o nome dele? Joe Haldeman. Então, Guerra Sem Fim é um dos grandes clássicos de UFC. Ele é praticamente autobiográfico, porque o autor lutou na Guerra do Vietnã. Então, ele usou a experiência dele na guerra para compor o livro. Então, é uma guerra em que os seres humanos estão lutando contra a raça dos taurianos. E, assim, o deslocamento no espaço leva muitos anos. Então, quando ele volta para a Terra, ele já está no futuro, né? Décadas se passam. Então, obviamente que a sociedade vai mudar, a política vai mudar, muitas coisas mudam nesse meio do caminho. Ele ganhou uma edição muito bonita pela editora Aleph, com capa dura, um trabalho gráfico bem legal, está bem traduzido. Foi traduzido, deixa eu ver, acho que foi pela Luisa Geisler, perdão. Foi traduzido pela Luisa Geisler, e é um dos grandes clássicos, né, dos homens brancos da UFC, é esse, o Guerra Sem Fim, que é o The Forever War. Você já leu, Marcelo? Não? Já leu? Eu conheço, ele tá na minha wishlist, eu não lembro se na Audible ou se no Kindle da Amazon, há anos. Pois e eu nunca li, porque ele me foi recomendado como hardcore, sci-fi, né? Eu gosto. E a ideia de que a discussão é o que acontece quando os soldados vão lutar numa guerra, só que assim, como é que é o dilatação temporal relativista acontece, então quando eles voltam, ninguém nem se lembra que eles tipo assim, meio que o drama dos ex-soldados do Vietnã voltando para os Estados Unidos, só que no espaço. Foi assim que foi vendido. E venderam certo, porque é isso mesmo. Então, assim, o livro faz uma excelente crítica sobre a questão da futilidade da guerra, porque você vai lá, pega um monte de jovens, dá treinamento para eles, dá uma arma e bota eles para matar uns aos outros, né? Para matar os outros. E isso tem um custo psicológico, moral, inclusive físico, porque tem a questão das roupas, né? Os implantes que eles usam, conforme as décadas vão passando, que eles estão tipo num hipersono, né, a tecnologia vai melhorando, então eles perdem um membro, então agora eles têm tecnologia para fazer o membro crescer de novo, coisas assim. E é bem interessante notar o quanto a política da terra e a economia se valem da guerra, que é basicamente o que a gente vê hoje, né? A Alexandra Ocasio-Cortez, ela botou um cara da indústria na parede quando ela mostrou quanto que custava, acho que um disco de freio de um Humvee, de um carro militar. E ela falou que com só aquele disco de freio, ela conseguia pagar mais de 100 frascos de insulina, só com aquele disco de freio, né? Então, guerra é um negócio muito lucrativo, só que é um lucro em cima do sangue dos outros, né? Então, o livro é muito contundente nesta questão. Mas é um livro homofóbico. E não é pouco, não. É muito homofóbico. A editora Aleph, ela pediu que o autor fizesse uma introdução para a edição brasileira e comentasse sobre isso, porque isso é um assunto já lá fora, que já se discute há muito tempo, de como o autor descreveu e mostrou, né, a população LGBT dentro do livro. Cara, é ofensivo a forma como ele coloca. Eu até consigo entender que, assim, ele queria mostrar um estranhamento do personagem de chegar num planeta Terra ou numa colônia da Terra, etc., em que as convenções sociais mudaram. Ok, beleza, consigo compreender isso. Mas o que ele fez foi absolutamente ofensivo, do tipo, assim, de mostrar homens afeminados fazendo biquinho e o cara dizer que ele não consegue admitir que homens femininos sejam seres humanos, sabe? Assim, porra, velho. Se esse livro tivesse sido escrito há 200 anos, é uma coisa. Esse livro é dos anos 70, né? Pós-revolução cultural já. Exato. Tem momentos em que ele diz assim, que era possível mudar as polaridades da pessoa para tanto hétero quanto homossexual. E há momentos em que ele fala, não, eu sou hétero, vou continuar hétero, não adianta me mudar.
ninguém tá pedindo pra você se converter, cara. É tão difícil ser hétero assim, só você... É que nem ser. quando seu. Caramba. É que nem quando seu. Que nem quando seu avô racista e gagá ouve que estão tentando liberar o casamento homoafetivo, ele acha que vão obrigar ele a casar com um cara. Exato. Se é tão difícil assim você se manter hétero, amigo, né? Melhor você se revelar logo de uma vez. Então, assim, eu relevaria isso se esse livro tivesse 100 anos de idade, mas não tem. O Joe Haldeman, ele fala, bem no começo, ele fala alguma coisa do tipo, eu não sou homofóbico, eu tenho até amigos que são gays. Né? Mas eu conheço essa história, né? Alguns dos meus melhores amigos são gays. Não, eu não sou racista, alguns dos meus melhores amigos são negros. Exato. Ele escreve assim, eu tenho amigos gays e leitores gays, é claro, e eu já os tinha na época em que Guerra Sem Fim foi publicado. Nunca foi minha intenção ser injusto com eles ou desumanizá-los, mas foi exatamente o que eu fiz, mesmo que eu tivesse a melhor das intenções, como todo mundo hétero faz e fazia 50 anos atrás. Joe, pera um pouquinho. Ok, peraí. Peraí. Ele tá se retratando? Sim, ele se retrata no começo do livro. Olha só, isso não acontece, isso é um diamante, essas coisas não acontecem. Eu assim, achei ótimo que ele reconhecesse, né? Mas... Geralmente as pessoas pioram quando elas envelhecem. Pioram, exatamente. Mas eu não consigo admitir que um escritor simplesmente não consiga fazer uma pesquisa básica, entendeu? Eu não consigo admitir isso. Porque, caramba, a sua função enquanto escritor é vestir a pele do outro. Você nunca compreende o outro completamente, mas você faz o teu trabalho e se vira. Então a impressão que eu tenho é que ele simplesmente sentou na frente da máquina de escrever e não falou com ninguém, não fez pesquisa, não conversou com as pessoas, simplesmente sentou e escreveu. Até porque o protagonista, o sobrenome dele é um anagrama do próprio sobrenome do autor. O menino se chama Mandela, é William Mandela. O Mandela, se você troca as letras, vira meio que Haldeman. A namorada do William Mandela é a mulher do Joe Haldeman, entendeu? Então não tem, você vê claramente que foi uma coisa, né, é ele lá dentro, ele rememorando a guerra, mas colocando isso no espaço. Essa parte de guerra no espaço ficou ótima. A questão das viagens, eu acho que por ser uma narrativa em primeira pessoa, você perde muita coisa. Se fosse em terceira, eu acho que ele teria conseguido te dar uma melhor definição dos personagens em volta dele, uma melhor descrição. Sabe quando fica tudo muito vazio? Eu acho que ele se preocupou muito em, sei lá, muitos podem dizer que isso é uma característica do hard sci-fi, mas para mim isso é característica de autor que não se preocupa mesmo em melhor descrever os seus personagens, por mais que ele seja o narrador. Então todo mundo é meio vazio, até o próprio William Mandela, que é o protagonista. E quando você chega mais para perto do final, a homofobia é muito explícita, muito. E misógina também, porque ele diz que não tem problema em ver duas mulheres juntas, mas ele não consegue ver dois homens femininos como seres humanos. Então é aquela coisa, né? O cara vai pra internet bradar que é contra o casamento gay, mas vai no Xvideos pra ver vídeo de mulher se pegando. Então quer dizer, né? Então, assim, eu fiquei muito chateada do livro ter saído, do livro ter sido escrito desta forma, apesar da boa intenção do autor de falar da questão da guerra, porque ele faz isso muito bem, ele viveu a guerra, então acho que ele tem conhecimento para falar a respeito. Porém, não dá mais para perdoar que um autor consiga escrever personagens mas tão ofensivos como ele fez. Sabe, se a ideia era fazer um certo constrangimento para o personagem, porque, claro, vamos supor que eu e você, a gente entrasse no hipersono e acordasse 200 anos no futuro da Terra. Nós íamos estranhar muita coisa, né? A gente ia achar tudo muito diferente. A mesma coisa você pegar uma pessoa da era vitoriana e trazer para cá. Ia ser um escândalo para ela. Mas, cara, você tem como fazer isso sem ofender os outros, entendeu? Eu acho que é isso. Você não pode ofender o outro. Você não pode desumanizar o outro da forma como ele fez. E, no fim, a mensagem do livro é basicamente aquela que a gente já sabe, né? As guerras começam por motivos, às vezes, fúteis e terminam de maneira igualmente fútil. E aí, quando você chega no final, o personagem senta e pensa assim, porra, eu lutei tanto pra quê, né? Ele recebeu treinamento, recebeu equipamento, viu a família perecer, viu a Terra passar por mudanças.
significativas para no final, para quê? Né? Então, essa futilidade da guerra está muito bem documentada no livro. Agora, eu deixo um alerta para quem quiser ler essa história de que ela é absurdamente ofensiva contra a população LGBT. Ela é machista, ela é homofóbica e pelo menos o autor reconhece, ele admite que ele fez cagada. O duro é quando o autor não admite, né? O Orson Scott Card. É o Orson Scott Card? Não lembro. O quê? Que é homofóbico? Ó, todo mundo acha que ele é. Ele não é. Mas ele é. Desculpa. O Orson é o seguinte, tudo começou com ele sendo publicamente contra a liberação do casamento homoafetivo. Aí, brincadeira, telefone sem fio, ele não gosta de casamento, ele é contra o casamento homoafetivo, casamento para ele entre homem e mulher, então ele é homofóbico. Então já tem esse salto. E para você isso não é homofóbico? O Orson Scott Card, ele é... Como é que chama a expressão, gente? Constitucionalista. Ele defendia a definição de casamento como a união entre homem e mulher porque era a legislação da Califórnia e dos Estados Unidos na época. Marcelo. Quando a Califórnia passou leis que permitiam casamento entre duas pessoas, independente do sexo, ele falou assim, então a minha opinião já é irrelevante. Tipo assim, agora na lei as pessoas podem casar sendo do mesmo sexo. Então, pra mim, tudo bem. Então, o problema dele não é ser homofóbico. É que, tipo assim, a ideia dele é que é dura lex, sed lex. A lei mudou, agora beleza. Ele não tem mais problema com isso. Legal, então se a lei americana mudar pra permitir a escravidão de novo, ele vai ser a favor, é isso? Provavelmente. Não cola, desculpa. Não cola. Eu acredito, eu não tenho motivo, tipo assim, eu não tenho motivo para duvidar dele, afinal de contas, a única fonte de informação que nós temos sobre o que passa na cabeça dele é ele, né, então, e parece que ele é bem consistente com isso, tá? Ele, quando tem mudanças na lei, ele muda de opinião, então, ele não fala com essas palavras, mas existe gente que, tipo assim, paladino, né, que é ordeiro e neutro, jogador de personagem de RPG, ordeiro e neutro, enfim, então... Forever War é o quê? Guerra Infinita? Não, Guerra Sem Fim, do Joe Haldeman. Guerra Sem Fim. Então você recomenda para quem tem estômago forte. Eu recomendo só para quem quer muito, muito mesmo ler um clássico de ficção científica, apesar de ter outros à disposição. E assim, é você tentar passar por cima da homofobia só para entender a mensagem dele. Mas, sinceridade, já existem outros livros que possam fazer discussões antropológicas muito, muito melhores ou igualmente boas, igual a dele. Mas, assim, foi o que eu falei, ele pelo menos reconhece a culpa. E eu acho que tenta remediar em livros seguintes, porque o Guerra Sem Fim tem continuação, que eu imagino que não vai ser publicada, né, aqui. Não é do feitio da Aleph continuar as sequências, né? O 2001 do Clarke, por exemplo, os outros 3 nunca foram publicados aqui por eles. Acho que pela Nova Fronteira, não, Círculo do Livro, não sei. Eu sei que alguém publicou lá atrás, em 1900 Guaraná de Rolha, alguém publicou, mas a Aleph não costuma publicar. Pelo que eu andei lendo, depois que eu escrevi a resenha, o Joe Haldeman, ele deu uma melhorada, ele, né, pesquisou mais e tal, mas para mim, a função primordial do escritor é pesquisar, justamente para você não cometer desumanizações como a que ele fez. E assim, é verdadeiramente ofensivo. Eu que sou hétero fiquei ofendida, entendeu? Eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Então, eu não recomendo se você, assim, a menos que você queira muito ler um clássico, e apesar de ter outros, então, sei lá, eu tô só alertando, fica aí, isso aí. Eu vou tirar das minhas wishlists. Eu já li First Blood, que inspirou o filme Rambo Programado para Matar, que é sobre a incapacidade da sociedade estadunidense de aceitar os soldados que voltam. Então, eu já li essa história, então não preciso ler de novo. Olha, eu acho que o Rambo conseguiu fazer uma discussão melhor, entendeu? de você ver essa inadequação do soldado, né? Isso é uma coisa que o livro do Haldeman também faz. Que, assim, você vai pra guerra, mas é como se você não tivesse um lar mais para voltar, né? Tanto que muitos caras se realistavam e voltavam para o Iraque ou para o Afeganistão. Aquele livro do Sniper Americano, por exemplo, né?
Quantos tours ele não fez? Voltou várias vezes. Por quê? Porque às vezes esses caras estão lá, né, naquela rotina militar, naquela vivência. Aí quando volta para casa tem que lidar com esposa, com filho, com pai, com mãe, com vizinho, e eles não se adaptam. Então é interessante esse tipo de narrativa, esse tipo de discussão, mas na boa, Rambo conseguiu tratar isso melhor do que o Joe Haldeman. É o tipo de livro que merecia ser reescrito. Acho que é tipo isso. E eu não vejo por que não. Hoje, antigamente isso era visto como você escreveu um livro, você escreveu em pedra, né? Hoje a gente aceita mais o conceito do programa ter a versão 2.1.4. Então, por que não? Sim. Por que não ter um livro atualizado? Por exemplo, de vez em quando eu abro o iBooks e ele me fala que tem novas versões do livro com atualizações. Eles geralmente corrigem, atualizam o prefácio ou corrige algum erro de gramática, sabe? Então, por que não? Sim, exato. Por isso que a gente tem várias edições do mesmo livro. Você vai corrigindo, né, conforme você vai reeditando. O Alexei Dodsworth, que é um escritor nacional de ficção científica, ele lançou uns anos atrás o 18 de Escorpião, que é um livro muito bom. E aí eu estava conversando com ele ano passado na Flip, esse ano não fui, né? Mas no ano passado eu fui, ele relançou o livro por outra editora. E aí ele falou para mim, olha, esse livro tá diferente do anterior, tá? Tem uma mudança na inversão eu inverti alguns capítulos, fiz uma correção aqui e ali. Pô, legal, cara, entendeu? Eu acho bacana, eu acho válido, porque é a obra daquele autor, ele não pode mais mexer, não pode fazer uma inversão aqui e ali, não pode fazer uma correção. Por que o Joe Haldeman não mudou nas edições seguintes? Então, sabe, bicho, século XXI, né? Beleza, minha vez. O livro que eu li, que eu quero comentar, que eu acabei ele até recentemente, foi Darkness on the Edge of Town, que é um livro do universo expandido de Stranger Things. A gente ia começar, tava para sair, então não foi esse mês, foi mês passado, tava para sair Stranger Things, ou foi este mês que saiu a terceira temporada de Stranger Things? Pelo que eu ouvi do pessoal comentando na internet, foi agora, né? Saiu há pouco tempo. Então foi esse mês mesmo, foi julho. Antes de sair, eu peguei esse livro. É o segundo livro que sai do universo expandido, mas o primeiro eu não me interessei, porque o protagonista, se passava nos anos 60, e o protagonista era um assistente de laboratório do Matthew Modine lá, que é o vilão da primeira temporada. Então eu falei, não tô interessado. Só que esse segundo, o protagonista é o James Hopper, então eu me interessei. Eu já entrei nesse livro, é isso que eu recomendo para os ouvintes que quiserem pegar, porque esse não saiu no Brasil ainda, mas o anterior, Suspicious Minds, Mentes Suspeitas. Mentes Suspeitas? Já foi publicado no Brasil em português, então daqui a pouco deve ter, eu não estou conseguindo lembrar que editora que é. Enquanto eu falo aqui, a Sibila pode procurar aí para saber que editora que publicou no Brasil. E talvez eles publiquem o Darkness on the Edge of Town também. Do Adam, não sei se ele é escocês, então Adam Christopher. E eu comecei a ler esse livro já não esperando que tivesse nada sobrenatural, horroroso na cara, tipo Stranger Things. Porque como é a história do Hopper? 8 anos, eu acho? Não, é mais tempo, eu acho. Nos anos 70. Acho que a série se passa em 84, eu acho. Então, é de 77. O livro se passa em 77, quando o Hopper ainda era casado, ainda tinha uma filha, e ele era um jovem policial investigador de homicídios em Nova York. Interessante, temos uma conexão aqui, Sibila, porque em vários momentos do livro ele se remete à dificuldade de se adaptar à sociedade civil depois que ele voltou. Ele fez 2 tours no Vietnã. Inclusive é o que ele usa para se conectar lá com um membro de gangue lá, que é o cara também voltou do Vietnã meio pirado, sim. Só que o Hopper se recuperou e ele não. Então eu não esperava encontrar nada de muito maluco no livro, porque a vida do Hopper era perfeitamente normal antes de Stranger Things, né? Mas, apesar de não ter nada, obviamente, explicitamente sobrenatural, se você quiser interpretar certos elementos da história do livro como sendo sobrenatural, você pode, porque fica um pouco em aberto, assim. E é uma narrativa muito boa, muito bem feita e cadenciada. Ela acontece no Natal, entre Stranger Things 2 e 3, em que a Eleven ela encontra uns arquivos lá enfiados no porão, na cabana do Hopper, e pergunta para ele o que é aquilo. Num deles tem uma carta de... como é que chama aquelas cartas de
que era usado para percepção extrasensorial, que tinha uns símbolos, carta de Zener, que tinha ondinha, tinha círculo, tinha quadrado, e a ideia é que você levantava e a pessoa lia sua mente para ver o que a carta que estava olhando, sabe? E aí porque essas cartas figuram na história. Aí ele começa a contar essa história para Eleven, desse caso que teve em Nova York, em que teve um serial killer que estava matando umas pessoas lá e fazendo um pentagrama no peito com a faca e deixando uma carta de Zener feita à mão. E alterna em vários momentos, ele para a narrativa, o autor, porque a Eleven faz alguma pergunta, ou porque o Hopper decide fazer mais café, sabe? Então de vez em quando ele vem para 84, para ter um diálogo entre o Hopper mais velho e a Eleven. Então achei muito divertido, porque inclusive é uma coisa que, como ele tá contando uma história para uma criança, ele até tranquiliza, igual, por exemplo, a minha parceira na época. Não se preocupe, ela tá bem, ela tá trabalhando em Washington DC, com esse cara que na história começa ele meio como um escroto, depois como ele já avisa, não, ele tá trabalhando com ela, tipo assim, pra acalmá-la. Então você, como leitor, também fica tranquilo que aquela personagem foda, que é a parceira dele, não vai morrer na história. E assim, no final é uma história de investigação com umas coisas exageradas, porque ele descobre que os assassinos em série estão conectados a uma gangue em Nova York, que na verdade age mais como um culto. E tem bastante ação, e eu gostei porque eu adoro o personagem, adoro o que o David Harbour fez com o Hopper, né, com o chefe de polícia Hopper. Então, ter lido uma história só com ele foi bem legal. Eles estão para lançar agora, acho que no fim do ano, mais uma história do universo expandido de Stranger Things, dessa vez escrito sobre... A história vai ser sobre a Six, né? Que é aquela, entre aspas, irmã mais velha da Eleven. Talvez vá ler também. Então eu achei divertido assim. Então ele é uma história de horror só porque está conectada com Stranger Things, né? Tem umas coisas que você pode interpretar na história como sendo sobrenatural, como, por exemplo, uma cartomante lá uma hora que tem uma visão e fala umas coisas que só o Hopper deveria saber, porque a polícia está contendo a notícia do assassino serial, porque a polícia de Nova York já está lidando com o assassino serial. Então, assim, tipo, como é que a mulher sabia, sabe? Tem um cara lá que faz hipnotismo, mas aquele hipnotismo de ficção científica mesmo, sabe? Exagerado pra caralho, faz uma pessoa se matar. Então eu achei divertido, assim, um livro leve, um livro rápido de ler, eu acho que eu li ele em 2 ou 3 dias, que não deu nem 3 dias, saiu pela Del Rey, em maio. O livro foi publicado em maio, eu li agora, em julho, antes de Stranger Things 3. Eu achei bem divertido. Não espere nada barra pesada, não é. Eu acho que, e por pouco não é um livro de horror, tá aqui porque tá conectado com Stranger Things só. Não conheço nada de Stranger Things, então... Você nunca nem viu a série? Nada, nunca. Uhum. É uma série... Cara, especialmente a terceira temporada, é os Goonies, sabe? É os Goonies de novo. Então mistura aquelas histórias, aqueles filmes em que os protagonistas são crianças dos anos 80, com muita referência aos anos 80, particularmente filmes de Spielberg, e tem bastante ficção científica e um pouco de horror, Stranger Things. Bom, então, esse é meu livro. Você tem mais um livro que você quer comentar, Sibila, para este mês? Olha, A Curva do Sonho é um livro pequenininho, tem acho que nem 200 páginas, que é da Úrsula, né? The Lost of Heaven, que é o original, e ele ainda não tinha saído aqui, né, esse livro. Na verdade, no Brasil tem poucos livros da Úrsula traduzidos. Tirando A Mão Esquerda da Escuridão, que saía só pela Aleph, e Os Despossuídos, que foi publicado há pouco tempo, tinha só O Feiticeiro de Terra-Mar e As Tumbas de Atuã pela Arqueiro, que eu nem sei se vai continuar. A Arqueiro andou descontinuando muita coisa, a Saga dos Malanzanos, vários livros de aventura, de fantasia, ela andou cortando porque não pegou aqui, o que é uma pena, né? O livro Malanzano dos Caídos, por exemplo, eu tô com os 2 livros da saga aqui, não vão mais continuar. Dá um apertozinho no coração, né? Porque são tantos livros bons. Então, muitas obras da Úrsula, especialmente as mais recentes, não foram publicadas aqui. Então, a Morro Branco trouxe A Curva do Sonho, saiu agora, 2 meses no máximo, e é uma edição muito bonita, que a capa ela brilha no escuro, e ela tem uma água viva,
que também brilha. Então, se você deixar lá embaixo do abajur pegando uma corzinha, pegando uma luzinha, quando você apaga, parece que a água viva está flutuando. É muito bonita, assim, muito bonita mesmo. A edição tá bem legal, eu só senti falta, assim, de uma introdução dos editores, né, de apresentar a obra para o Brasil, mas a história fala de um cara, o George Orr, que o que ele sonha, quando ele acorda, o sonho se torna realidade. E ele é obrigado a visitar um terapeuta que começa a se aproveitar dos sonhos do George para fazer o que ele quer. Então ele induz o George a um sono, o REM, né, o sono profundo, onde os sonhos acontecem, com uma máquina. Ele faz com que ele caia imediatamente, então ele não passa por todas aquelas fases, né, do sono. E por hipnose induz o George a sonhar o que ele quer. Então, por exemplo, você começa com um mundo superpopuloso, com doença, com fome, com miséria, de repente aquela superpopulação cai para menos da metade. A cidade que era superpopulosa, imunda, com construções abarrotadas de gente, de repente se torna uma cidade limpa, planejada, bonita. E só quem está presente no momento do sonho é que percebe a mudança. Então, o George, ele fica completamente à mercê do cara, porque ele precisa do terapeuta, senão ele não consegue mais, ele vai pra cadeia, então ele não consegue mais comprar remédio. Ele estava tentando não sonhar. Então, em algum momento, ele meio que perde a noção da realidade. Porque o que é realidade se cada vez que você acorda ela está diferente? Né? Então, são muitos questionamentos assim, filosóficos muito, muito bem amarrados da Úrsula, de que quando você dorme, você acorda numa realidade diferente. Será que é tão diferente assim do nosso mundo? Porque quando a gente está dormindo, a gente não tem noção do que está acontecendo lá fora, né? Então, quando você acorda, será que aquela realidade é a mesma de quando você foi dormir? E aí, assim, a vida desse protagonista começa a virar um inferno, porque cada vez que ele dorme, que ele acorda num mundo diferente, ele tem um conjunto diferente de lembranças que já não são deste mundo. Cara, eu ficava doida, pirava na batatinha numa coisa dessa. Então, por exemplo, ele vai pra casa, não é mais a casa dele, ele já não mora mais ali, ele mora em outro endereço. Pô, aí ele procura uma advogada para tentar ajudar ele no que ele pode fazer para trocar de psicanalista. Quando ela está presente na sessão, ela presencia a mudança. Então ela começa a perceber também as diferenças entre as realidades. Ela trabalhava no escritório que era numa antiga fábrica, quase desabando. Quando ela volta para outra realidade, ela agora trabalha num prédio lindíssimo, espelhado, bonito, com metrô perto. Ela falou, peraí, mas era aqui mesmo? Eu tenho lembrança daquele prédio caindo aos pedaços, cheio de barata. Por que eu tô aqui? E, é tipo Matrix, né? O que é real? É uma leitura bem rápida, o livro é curto. Mas, pô, você termina o livro e fala, rapaz, eu não vou conseguir dormir hoje? Que merda é essa? Né? Porque você fica, bicho! E o mais legal é assim, a Morro Branco ela vai trazer mais um livro da Úrsula. Então ela tá trazendo esses livros um pouco mais recentes, porque embora o trabalho da Aleph seja muito bom, ela só traz livro clássico. As obras mais recentes que ela traz são muito pontuais, que é o John Scalzi, tá saindo agora, já saiu A Última Colônia, né, da saga do Old Man's War, e trouxe o primeiro livro da trilogia do Justiça Ancilar, e eu nem sei se vão trazer os outros dois. Fora isso, só clássico. Então, os outros livros da Úrsula, os mais novos, não estão vindo. E a produção recente dela é muito boa. Ela corrigiu muitos dos problemas que a escrita dela tinha antes. Eu acho que até a gente comentou foi no Holodeck sobre Gays no Espaço, eu acho, em que a Úrsula, mesmo ela sendo mulher e tendo protagonistas mulheres, ela ainda conseguia cair em machismos nos primeiros livros dela. Mas por quê? Porque senão ela não publicava. Que merda, né, gente? O mundozinho, né? E ela veio corrigindo isso ao longo do tempo. Então, a Curva do Sonho é um exemplo, né? Ela conseguiu criar personagens muito mais profundos e sem aqueles clichês baratos, misóginos que tinham antes. Então, assim, recomendo muito a leitura. Ele já está resenhado no blog, tanto ele quanto Guerra Sem Fim, do Haldeman. E tem esse lance da capa brilhar no escuro, que foi genial, assim.
Tá muito legal mesmo essa edição. E uma coisa, todos os livros da Morro Branco vêm com o marcador de página do livro dentro. Então você compra o livro e vem junto com o marcador, né? Então fica a dica aí, e eu sugiro muito, recomendo fortemente esse livro. Ele é bem curtinho, você lê num dia, mas você vai terminar ele pensando, rapaz, eu devo dormir hoje, maluco, muito louco. Recomendo. Beleza. A minha última recomendação não é necessariamente um livro que eu li, mas são podcasts de horror que eu estou ouvindo nos últimos meses. O que aconteceu foi que há uns 2 meses atrás, talvez 3 meses atrás, acho que deve ser por aí, porque eu não lembro de já estar ouvindo esses podcasts quando nós gravamos o último Espalha o Planeta, que foi em maio. Mas enfim, o que aconteceu foi que na mesma semana, tanto eu quanto a Luciana desenvolvemos problema para dormir. Eu acho que foi coincidente. Assim. Vocês mas, enfim, estavam alterando a Luciana, realidade dentro dos sonhos. Não é possível, Marcelo. Aí eu fui atrás para descobrir, assim, eu fui na internet e para procurar coisas, assim, o que fazer para relaxar. Porque, assim, eu nunca tive problema para dormir. Eu desmaio, sabe? Que inveja. Eu tô roncando já. Apesar de que eu não ronco mais desde que eu perdi peso. Mas, enfim. E a Luciana andava dormindo muito rápido. Então, de repente, nós dois começamos a ter problema para dormir. Aí, 3 dicas que me deram aqui, que a internet me deu, olha que legal. A primeira é pegar uns podcasts que são narrações. Não foi isso não. A gente viu isso como propaganda, eu não lembro se começou a aparecer, teve uma época que apareceu isso como propaganda de vídeos no YouTube ou em podcasts, mas assim, meses e meses e meses atrás. Quando tanto eu e a Luciana começamos a ter problema para dormir, eu lembrei disso, dessas propagandas, que era narrativas com artistas ou escritores ou de certo modo assim, tipo celebridades conhecidos por ter uma voz macia e tranquila, como por exemplo Stephen Fry. Tem assim, um passeio pelo sul da França com Stephen Fry. Então ele narra super devagar, imagina que você tá andando, ele descreve as flores, descreve algum parque, alguma coisa assim, sabe? É feito pra você dormir mesmo, pra você não acabar de ouvir. A Luciana experimentou e não curtiu. Mas aí a gente tava discutindo, ela falou assim, sabe o que eu gosto pra dormir pra caramba? Som de chuva. Eu amo. Especialmente com raio, com trovão. Então, a Luciana digitou na Apple Music lá, Rain Sounds. Sibila tem centenas de horas de compilações de tudo quanto é tipo de chuva. Tem garoa, tem chuva na floresta, tem chuva no telhado, tem chuva com tempestade, com ventania. Tem de tudo. Eu tenho um aplicativo no celular, que é esse, com som de chuva. É chuva no mar, é chuva no telhado, é chuva na janela. E, não contente, no navegador do Chrome, eu tenho o Noisely. O Noisely é uma extensão do Chrome, eu imagino que tenha para outros navegadores também. E ela tem som, por exemplo, de chuva, de vento, de praia, de cafeteria, som de cidade, som de vento, som de montanha, que é para você trabalhar com esse ruído de fundo. Eu amo esses barulhos, amo. Me ajuda muito. Que legal. Então, e aí a gente descobriu, esse fogo serviu para Luciana, eu ouvi umas 2 noites, é realmente muito, muito gostoso. Mas o que eu descobri que me faz relaxar e dormir relativamente rápido? Podcast de horror. Pronto. Dramas, né? Audiodramas de horror. Então eu quero recomendar aqui, eu escuto vários, eu quero recomendar 3 especificamente. Tem um que é norte-americano, chama-se The No Sleep Podcast. No Sleep, quer dizer, sem sono. E ele é temático, toda temporada, tá na 13ª, 14ª temporada já. Cada temporada, o apresentador do podcast, é semanal esse podcast, ele tem um tema diferente. Por exemplo, a temporada passada, ele abria e encerrava os podcasts como se fosse uma celebração religiosa, assim, né? Que ele começava assim, abaixem suas cabeças e escutem nossas palavras. E aí começava, geralmente são 3 ou 4 histórias. São episódios de mais de 1h30. E isso é uma fração do que tem. Porque se você participar do Patreon deles, você tem um dobro de histórias por episódio. Mas eu acho que 1h30 já é o suficiente. Eu geralmente durmo muito antes de acabar o podcast. E
Ele é muito bom, ele usa... As histórias são de autores... Gente tá começando, gente amadora, sabe? Mas assim, de qualidade. Não é qualquer mané que escreveu um fanfic na internet, não. São histórias que eles selecionam e eles pagam os autores. Por isso o Patreon, né? Eles pagam os autores e eles pagam os atores que fazem as vozes. Que eu estou percebendo que essa comunidade é muito pequena. Porque você acaba escutando os mesmos atores em diferentes podcasts. Inclusive o narrador, eu já ouvi ele como ator em outro podcast de horror e de ficção científica. E mesmo quando, especialmente quando você quer gente internacional, você quer um cara que fala russo originalmente, ou quer uma moça que fala holandês, tendem a ser as mesmas pessoas. E assim, são histórias, oscila bastante a qualidade, mas eu gosto da ideia de que cada temporada é um tema. O tema desta temporada, então o tema da semana do ano passado era diabo, demônio, invocação do mal, essas coisas. O tema dessa temporada, deixa eu ver qual temporada que a gente tá. São filmes de horror de VHS, o que nós brasileiros chamaríamos de filme da sessão da tarde, sabe? Então, tem uma música com um teclado muito boa, muito sinistra, e no final ele termina dizendo Be Kind, Rewind. Quer dizer, por favor, né? Rebobine a fita. Rebobine a fita. Então a temática é essa. São umas histórias meio... Bom, filmes são histórias meio assim, brinquedo assassino, ou história de serial killer, ou de cabana no lago, sabe? Que é a temática dessa temporada. Deixa eu ver se tem um número da temporada aqui. Não, é a temporada 12ª janeiro? 12ª janeiro. Então tá na 13ª. Por que não tá aparecendo? Older Episodes tá aparecendo pra mim aqui. Os episódios tendem a ter 1h, 1h30, por aí. Se você assinar o Patreon, você vai ter episódios muito mais compridos. O outro que eu quero recomendar é um podcast britânico. Esse vem uma história só por semana. Chama-se The Other Stories, as outras histórias. E eles também são por, digamos assim, por temas por temporada. Deixa eu ver qual que é o tema da temporada. Atualmente estamos na temporada 36. O tema é superstição. Eu acho que são 6 ou 8 episódios por temporada. Chama de volume, na verdade. Então, isso, como é uma história só, são historinhas curtas. 20 minutos, 15 minutos, por aí. A temporada passada foi Natal. Histórias de horror de Natal. Porque a temporada passada foi em dezembro. Antes dela, o tema foi guerra. Então são histórias de horror durante guerras ou relativo com guerra. Então tem umas coisas até que é meio ficção científica. E o nível de qualidade é fantástico. Até agora acho que eu não ouvi uma história que eu não gostei com um narrador que eu não tenha gostado. E geralmente do The Other Stories é uma pessoa lendo o texto para você. No Sleep Podcast, apesar da qualidade oscilar pra caramba, The Other Stories é tudo bom, No Sleep oscila. Tem história que você vê que é mais fraca, mais boba, tem história que é melhor. Mas eles fazem um audiodrama. Né? São várias pessoas. Quando aparece uma segunda pessoa para falar alguma coisa, é outro ator, sabe? Então tem essas diferenças. Eu vou colocar tudo nas show notes. Agora, a cereja do bolo do que eu descobri, o podcast que eu descobri que eu fiquei fascinado, é um podcast chamado Nightlight. É um podcast norte-americano como é que ela chama? Como é que chama a moça? Cadê o nome dela? Enfim, é um podcast de uma mulher negra em que ela apresenta pura e exclusivamente histórias de horror escritos por autores e autoras negros. Que é uma coisa que eu estava observando, não é muito comum. Então, ela decidiu, ela viu que tinha esse nicho, e ela falou, eu vou divulgar, então, histórias de horror de negros, e os atores, né, os que narram as histórias, também são negros. E ela mesma narra algumas histórias às vezes, e ela alterna entre um episódio com uma história de horror, entre 20 e 30 minutos, às vezes um pouco maior, e aí uma entrevista com alguém. Ou, por exemplo, a última entrevista foi com uma editora de uma revista tipo Lightspeed, assim, agora eu não lembro o nome da revista, deixa eu ver se tá aqui. Eu ouvi o nome da revista várias vezes no podcast e não salvava na minha cabeça. Electric Literature. A editora é a
Jennifer Baker, em que é uma revista de ficção especulativa de e para negros. Então, elas estavam discutindo justamente os problemas, né, e as alegrias que é ter esse tipo de história para mim. Não, desculpa. Electric Literature não é só para negros, é para qualquer minoria. E ela estava contando uma coisa que eu já ouvi em outros podcasts. O tanto que homem branco hétero é sem noção. Porque tá escrito lá na descrição dos guidelines, né, para mandar história, em negrito. Diga para mim qual dos seus pais é negro. E direto ela recebe solicitação de gente de homem branco. Tipo assim, o povo sem noção. Aí elas estavam discutindo assim, é porque eles não leem? Não, eles querem biscoito. A editora falou assim, olha, tem gente que manda sem ter lido mesmo. Porque manda, tipo assim, eu vou escrever uma resenha aqui sobre o meu cachorro. Tipo, cara, você não é a revista. Mas geralmente quando é homem branco, a ideia que eles passam é o seguinte, eu sei que essa revista é só para minorias, mas o meu texto é tão bom... Sim. Que você vai querer publicar. E é óbvio que ela nunca publica. Mas assim, são tanto entrevistas com pessoas quanto histórias de horror. E eu recomendo que você comece a ouvir, tá na 210, episódio 210. Eu recomendo que você comece a ouvir no episódio 207, que é a história mais doida que eu já ouvi em muito tempo. A história é narrada por uma mulher que o marido dela tá agindo muito estranho. E você me deu um nervoso assim na barriga, porque parece que é uma história sobre violência doméstica, mas tem um plot twist no final da história, tem 26 minutos, cara. Que eu fiquei assim, nossa, cara, eu adorei a história. Adorei. E são histórias, cara, não tem jeito, são histórias diferentes porque são escritas por negros. Porque eles trazem uma visão de mundo diferente da minha ou da sua, Sibila. E eu tô adorando esse podcast. Uma nightlight, uma palavra só, luz noturna. E eu sei que eu tô sugerindo só podcasts de horror em inglês. E eu peço pros ouvintes, se você tá acostumado a ouvir audiodrama ou podcast de horror ou de ficção científica ou de fantasia, mês que vem eu vou sugerir um de ficção científica que eu tô amando. Me recomenda um que seja em português, pode ser português brasileiro, português de Portugal, porque eu só tô ouvindo esses podcasts de horror e de ficção científica em inglês. Acho muitos podcasts britânicos, alguns podcasts norte-americanos. Se você souber de podcasts assim que divulgam, né, histórias curtas de autores independentes em português, eu faço questão de ouvir. Vou colocar todos os links. Também a recomendação Nightlight, que é ficção de horror para todos, mas escrita por autores e autoras negras. The No Sleep Podcast, que é norte-americano. E The Other Stories, que também tem história acho que eu não deixei isso evidente. Também tem história de ficção científica. Não é exclusivamente horror, como o No Sleep e o Nightlight. The Other Stories é britânico. Então, se você gosta do sotaque inglês, você vai gostar de Other Stories. E é curtinho também. Os episódios têm 20 minutos, 18, 22 minutos. Você escuta, Sibila? Ou já ouviu audiodrama? Não. Não. Eu ouço pouquíssima coisa. Eu tenho pouquíssima paciência. Eu prefiro tudo escrito. Então é por isso que eu acabo vendo poucos vídeos e ouvindo um pouquíssimo mesmo. Se eu preciso de alguma informação e eu só encontro em vídeo, eu deixo o vídeo rolando e eu não paro para assistir. Eu fico escutando e tô fazendo outra coisa. Eu realmente não ouço. Eu não sei nem te indicar nada, assim. Se me perguntarem podcast, eu vou indicar o Holodeck e o Espada e Planeta, porque fora isso... Beleza, então, Sibila, acho que tá na hora de encerrarmos. Chegamos ao final do episódio? Acho que sim, né? Falamos... vai ser rapidinho, um livro só, e no fim falamos pra caramba, né? Bom, enfim, nas notas do episódio, você encontra, né? As notas do episódio você encontra em terceiraterra.com/EP de História e Planeta, /julho 2019. Lá tem links para os livros que comentamos aqui no site da Amazon, da Saraiva, Book Depository. Se você comprar desses links, a Terceira Terra ganha alguns centavos. Isso nos ajuda a manter no ar. Então, Sibila, vamos não pular um mês dessa vez. A culpa não é minha. Eu tô, na boa. Já vou dizer aqui, falar a real, foi ele. A culpa é dele. Quando eu cheguei, já tava assim.